A fórmula secreta que transforma qualquer um em líder magnético. Por que líderes bilionários tremem antes de falar e como eles venceram isso? Existe um momento terrível que todo líder experimenta. Você está diante de pessoas importantes, sua mente está cheia de ideias brilhantes, mas quando abre a boca, sai um discurso confuso que ninguém entende. Steve Jobs quase foi demitido da Apple por isso. Elon Musk perdeu investidores bilionários. E você provavelmente já viveu essa sensação de impotência comunicativa que pode destruir carreiras inteiras em segundos. Como arqueólogo da performance humana, passei anos estudando por que alguns líderes conseguem mover multidões com suas palavras, enquanto outros, igualmente inteligentes, fracassam miseravelmente. A resposta não está no carisma natural ou na sorte. Está numa estrutura milenar que descobri nos manuscritos dos grandes estrategistas da história, a pirâmide do discurso. Marco Aurélio usava essa técnica para comandar o maior império da Terra. Churchill salvou a Inglaterra com ela. E hoje, os CEOs das maiores empresas do mundo aplicam essa mesma fórmula em suas apresentações mais decisivas. O segredo não está na quantidade de palavras que você usa, mas na arquitetura invisível por trás delas. A maioria das pessoas comete o erro fatal de começar pelos detalhes. Elas constroem castelos de informação sobre fundações de areia. Resultado? O público se perde nos primeiros 30 segundos e nunca mais recupera a atenção. Mas os mestres da comunicação fazem o oposto. Eles começam com o que importa e depois sustentam com evidências irrefutáveis. Pense assim. Sua mente é como um armazém caótico, cheio de ideias valiosas, mas sem organização. A pirâmide do discurso é o sistema que transforma esse caos em uma arma de persuasão letal. É a diferença entre ser esquecido em 5 minutos ou ser lembrado por décadas. A primeira disciplina que separou os grandes comunicadores dos medíocres foi a organização do pensamento antes da ação. Enquanto a maioria das pessoas fala para descobrir o que pensa, os verdadeiros líderes pensam para descobrir o que falar. Essa inversão simples de processo é responsável por impérios construídos e fortunas geradas através da palavra. Aqui está sua primeira missão de campo. Pegue uma decisão importante que você precisa comunicar hoje. Pode ser uma proposta para seu chefe, uma conversa difícil com seu parceiro ou uma apresentação crucial. Antes de abrir a boca, desenhe 3 colunas numa folha. O que eu quero que entendam? Por que isso é urgente agora? E qual ação específica eles devem tomar? Preencha essas colunas com precisão cirúrgica. Este exercício simples vai separar você dos 90% que falam sem estrutura. É a primeira camada da sua pirâmide de influência. Mas cuidado, uma vez que você experimentar o poder da comunicação estruturada, nunca mais conseguirá voltar ao caos comunicativo da maioria das pessoas. Se você já sentiu a frustração de ter ideias brilhantes, mas não conseguir comunicá-las de forma convincente, comente organização abaixo. E se este primeiro segredo já mudou sua perspectiva sobre comunicação, compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de perder oportunidades por falar de forma confusa. O segredo de 3 segundos que vale 100 milhões. Em 1985, um jovem empreendedor perdeu um investimento de 10 milhões de dólares por causa de uma única apresentação mal estruturada. Ele tinha a melhor ideia, o melhor produto, mas cometeu o erro que destrói 99% dos grandes talentos. Enterrou sua mensagem principal numa avalanche de detalhes técnicos. O investidor dormiu no meio da apresentação, literalmente. Essa história me obsedou por anos, porque ilustra perfeitamente o segundo princípio da pirâmide do discurso: o poder devastador do topo. Enquanto a maioria das pessoas constrói suspense como numa novela, os comunicadores de elite fazem o contrário. Eles detonam a bomba logo no primeiro segundo. Imagine que sua mente é como um detetive numa cena de crime. A maioria das pessoas começa mostrando as pegadas, depois as impressões digitais, e só no final revela quem é o assassino. Resultado: o público perde a paciência e vai embora antes do clímax. Mas os mestres da persuasão fazem diferente.
Eles começam dizendo: o assassino é o mordomo, e depois mostram todas as evidências que comprovam essa verdade. Essa inversão mental não é natural. Nosso cérebro primitivo foi programado para criar narrativas lineares, começo, meio e fim. Mas o cérebro moderno, bombardeado por informações, funciona de forma diferente. Ele precisa da resposta primeiro para conseguir processar os argumentos depois. É como dar um mapa antes de começar a viagem. Alexander o Grande usava essa técnica antes de cada batalha. Ele não explicava estratégias complexas para suas tropas. Ele gritava: "Hoje conquistamos a Pérsia." Só depois explicava como. Churchill não começou seu discurso mais famoso falando sobre a situação política da Europa. Ele disparou: "Nunca nos renderemos", e depois construiu o argumento. A neurociência confirma essa sabedoria antiga. Quando você entrega a conclusão primeiro, o cérebro do ouvinte entra em modo confirmação. Ele quer encontrar evidências que sustentem sua afirmação. Mas quando você enrola para chegar ao ponto, o cérebro entra em modo dispersão. Ele começa a procurar distrações, porque não sabe para onde a conversa está indo. Aqui está o experimento que vai mudar sua comunicação para sempre. Na próxima conversa importante que você tiver, comece com uma frase que resume exatamente o que você quer que a pessoa faça ou entenda. Não dê contexto, não peça licença. Apenas declare sua intenção com clareza brutal. Preciso que você aprove este orçamento hoje. Esta estratégia vai triplicar nossos resultados. Eu quero me casar com você. Observe a reação. As pessoas ficam mais atentas, fazem perguntas mais inteligentes e tomam decisões mais rápidas. Isso acontece porque você eliminou a ansiedade da incerteza. Elas sabem exatamente sobre o que vocês estão conversando e podem focar em avaliar seus argumentos, ao invés de tentar adivinhar suas intenções. Mas atenção, esse poder vem com responsabilidade. Uma vez que você dominar o topo da pirâmide, você terá a capacidade de influenciar pessoas em segundos. Use essa habilidade para servir, não para manipular. O verdadeiro líder usa sua comunicação para elevar os outros, não para explorá-los. Se você já perdeu oportunidades importantes por não saber como começar uma conversa crucial, comente topo abaixo. E se você conhece alguém que tem ideias incríveis, mas não consegue comunicá-las de forma convincente, marque essa pessoa nos comentários. Ela precisa ver este vídeo. A arma psicológica dos CEOs mais temidos do Brasil. Existe uma categoria de profissionais que cobra R$50 mil por hora e nunca perde um caso. Os advogados de tribunais supremos. Eles não são necessariamente mais inteligentes que outros advogados, mas dominam uma técnica que a maioria das pessoas desconhece completamente: a arquitetura da sustentação. É o terceiro e mais sofisticado nível da pirâmide do discurso. Esses advogados sabem que ter razão não basta. Eles precisam construir uma fortaleza lógica tão impenetrável que até seus adversários mais preparados não conseguem encontrar uma única brecha. Como conseguem isso? Através de um método que chamei de sustentação antecipada. Eles destroem as objeções antes mesmo delas serem feitas. Pense na sua mente como um general planejando uma batalha. A maioria das pessoas prepara apenas o ataque, seus argumentos principais. Mas os mestres da persuasão fazem mais. Eles mapeiam todos os possíveis contra-ataques e preparam defesas específicas para cada um. Quando alguém tenta questionar sua posição, ele já tem a resposta na ponta da língua. Isso não é paranoia, é estratégia. Leonardo da Vinci aplicava essa mesma lógica em suas invenções. Ele não apenas criava uma máquina, ele antecipava todas as formas possíveis de ela falhar e criava soluções preventivas. Maquiavel usava essa técnica em suas negociações políticas. Tesla aplicava esse princípio em suas apresentações científicas. A diferença entre um argumento comum e um argumento invencível está nos pilares de sustentação. Argumento comum: devemos investir neste projeto porque vai dar lucro. Argumento invencível: devemos investir neste projeto porque, primeiro, nossa análise de mercado mostra demanda crescente de 200% ao ano. Segundo,
Nossos concorrentes já estão lucrando 300% neste segmento. Terceiro, se não agirmos agora, perderemos a janela de oportunidade que só se abre a cada década. Cada pilar responde a uma pergunta específica que pode surgir na mente do ouvinte. Pilar 1. Por que agora? Pilar 2. Outros já tiveram sucesso com isso? Pilar 3. O que acontece se eu não fizer nada? Quando você constrói assim, não sobra espaço para dúvidas razoáveis. Mas aqui está o segredo dentro do segredo. Os pilares devem seguir uma ordem psicológica específica. Sempre comece com o pilar que ressoa mais forte com as motivações do seu público. Se ele é movido por medo, comece com consequências. Se é movido por ambição, comece com oportunidades. Se é movido por lógica, comece com dados. A técnica avançada que separa os amadores dos profissionais é a objeção fantasma. Você introduz e destrói uma objeção que ainda não foi feita. Você pode estar pensando que isso é muito arriscado, mas na verdade, o maior risco é não fazer nada. Isso cria a impressão de que você está lendo a mente da pessoa e tem resposta para tudo. Aqui está seu teste de campo avançado. Pegue uma ideia que você precisa vender para alguém. Pode ser um projeto, uma mudança de comportamento, um investimento. Liste todas as possíveis objeções que essa pessoa pode ter. Agora, crie um pilar de sustentação específico para destruir cada objeção. Organize esses pilares em ordem de impacto psicológico. Finalmente, escolha a objeção mais provável e a transforme numa objeção fantasma. Quando você dominar essa arquitetura, sua comunicação se tornará praticamente irresistível. As pessoas vão sair das conversas com você sentindo que suas ideias fazem sentido perfeito, mesmo quando não concordavam inicialmente. Se você já teve a frustração de ter argumentos sólidos, mas ver pessoas encontrarem furos na sua lógica, comente sustentação abaixo. E se você quer ver mais técnicas avançadas de persuasão que os profissionais de elite usam, inscreva-se no canal e ative as notificações. O teste dos imortais. Você passaria? Chegamos ao momento da verdade. Você aprendeu sobre organização mental, dominou o poder do topo da pirâmide e construiu pilares de sustentação inquebrantáveis. Mas existe um teste final que separa aqueles que apenas sabem das técnicas daqueles que as incorporam na essência do seu ser. O legado da clareza. A pergunta que define tudo é esta: se você morresse hoje, que mensagem as pessoas lembrariam de você? A maioria das pessoas passaria nesse teste com frases confusas e genéricas. Mas os verdadeiros líderes deixaram mensagens tão cristalinas que ainda ecoam séculos depois. Penso, logo existo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Veni, vidi, vici. O que torna essas frases imortais não é apenas sua simplicidade. É o poder de uma vida inteira de comunicação consciente condensada em poucos segundos de clareza absoluta. Cada uma dessas mensagens é o topo de uma pirâmide gigantesca de experiências, aprendizados e sabedoria. Marcos Aurelius não se tornou imortal, construindo o maior império de Roma. Outros imperadores fizeram isso e foram esquecidos. Ele se tornou eterno porque conseguiu destilar a essência da liderança em frases que ainda nos inspiram hoje. A qualidade de sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos. Isso é o que chamo de clareza legacy. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. Você está se comunicando o tempo todo, mesmo quando não percebe. Cada conversa casual, cada e-mail que envia, cada reunião da qual participa está construindo sua reputação comunicativa. As pessoas formam uma opinião sobre sua capacidade de liderança baseadas em como você se expressa nos momentos mais triviais. A diferença entre um comunicador comum e um líder inesquecível é a constância da excelência. Comunicadores comuns têm momentos brilhantes e momentos medíocres. Líderes inesquecíveis desenvolveram um padrão interno de clareza que opera automaticamente, independente da situação. Isso não acontece por acidente. Acontece através de uma disciplina diária que chamo de polimento da mensagem. Todo dia, antes de qualquer conversa importante,
Você se pergunta: se eu tivesse apenas 30 segundos para comunicar isso, o que eu diria? Essa pergunta força seu cérebro a encontrar a essência, eliminar o supérfluo e cristalizar o que realmente importa. O exercício final que transformará sua comunicação para sempre é este. Escreva uma única frase que resume quem você quer ser lembrado como líder. Não pode ter mais de 10 palavras. Tem que ser uma frase que você se orgulharia de ver gravada em sua lápide. Uma frase que capture a essência de tudo que você representa. Isso não é um exercício de ego. É um exercício de clareza existencial. Quando você sabe exatamente que mensagem quer deixar no mundo, todas as suas comunicações se alinham naturalmente com esse propósito. Suas palavras ganham peso, suas ideias ganham força, sua presença ganha autoridade. A pirâmide do discurso não é apenas uma técnica de comunicação, é uma filosofia de vida. É a compreensão de que cada palavra que você fala é um tijolo na construção do seu legado. E o legado, verdadeiramente poderoso, não é feito de conquistas materiais, mas de ideias que continuam vivas muito depois de você partir. Agora você tem uma escolha. Pode usar essas técnicas ocasionalmente e ter resultados ocasionais, ou pode fazer da comunicação consciente um estilo de vida e construir uma influência que transcende gerações. A diferença está na disciplina diária de polir cada mensagem até ela brilhar com clareza diamantina. Se você está pronto para transformar sua comunicação de medíocre para memorável, comente legado abaixo sua frase de 10 palavras. E se este vídeo mudou sua perspectiva sobre o poder da comunicação estruturada, compartilhe com 3 pessoas que precisam parar de ser esquecidas por falar de forma confusa. Sua influência começa agora.